Muito bem, meu amigo, minha amiga. Ainda sobre o tema de benefício de prestação continuada da LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, falaremos agora sobre um requerente que se encontra em situação de rua, né? Um morador de rua que queira requerer o benefício. Como é que faz? É possível? É o que nós vamos ver agora. São detalhes que estão no regulamento, né? O decreto que regulamenta o BPC da LOAS. Vem comigo. Falaremos, portanto, em requerimento, né? Quando o requerente está em situação de rua. É morador de rua, ele pode requerer. Como é que ele faz para requerer o BPC LOAS? Vamos lá. Quando o requerente for pessoa em situação de rua, vamos lá, quando o requerente, seja o idoso, seja a pessoa com deficiência, for um requerente, uma pessoa em situação de rua, como é que se faz? Deve ser adotado como referência o endereço do serviço da rede socioassistencial pelo qual esteja sendo acompanhado. Ora, se ele mora na rua e está sendo acompanhado por alguma rede socioassistencial, então será considerado o endereço dele como aquele da rede socioassistencial que o acompanha. Ok? Ou, se não houver nenhum acompanhamento por rede socioassistencial, deve-se usar como referência de endereço as pessoas com os quais mantém relação de proximidade. Bom, normalmente morador de rua, pessoa em condição de rua, não tem endereço fixo. Ele terá como endereço para fins da concessão do benefício aquele da rede socioassistencial pelo qual esteja sendo acompanhado, se estiver e se houver. Em não havendo esse acompanhamento, esta rede socioassistencial, para que se utilize como endereço de referência desta pessoa em situação de rua, será considerado, então, o endereço das pessoas com as quais ele mantém a relação de proximidade, caso ele tenha alguma. Caso ele tenha, então, pessoas com as quais mantém a relação de proximidade, será esses a referência, o endereço de referência para que ele possa, então, ser concedido o BPC LOAS. Mas vamos continuar, vem comigo. O que é relação de proximidade? Falei que, em não havendo rede socioassistencial com o qual ele esteja vinculado, então será aí com base nas pessoas com as quais ele mantém a relação de proximidade, é o endereço delas que pegaremos, né? Usaremos como referência. E o que são essas pessoas com as quais mantém relação de proximidade? Ora, o próprio decreto traz que são aquelas pessoas, aquela relação que se estabelece entre o requerente em situação de rua e as pessoas indicadas pelo próprio requerente como pertencentes ao seu ciclo de convívio e que podem facilmente localizá-lo. Tá certo? Então, quem são essas pessoas chamadas de relação de proximidade com aquela pessoa em condição de rua, morador de rua, né? Em situação de rua? É aquela pessoa, a relação de proximidade considerada aqui, é aquela existente entre o requerente, morador de rua, e aquela pessoa que ele próprio indica como sendo uma pessoa com o qual mantém contato e que poderá localizá-lo se necessário for. Este é o conceito da legislação acerca de relação de proximidade. Então, quem indica a pessoa com a qual mantém relação de proximidade é a própria pessoa que está em situação de rua que pretende requerer o benefício BPC LOAS por ser idoso ou por ser pessoa com deficiência. E lembrando que esta relação de proximidade é aquela pessoa por ele indicada, né, que pertença ao seu círculo de convivência, né, ao seu convívio e consiga localizá-lo se necessário for. Seguindo. Para fins de considerarmos família, né? Qual é o conceito de família do requerente em situação de rua? Olha só, será considerado família quando o requerente é em situação de rua. Por quê? Por que essa dúvida? Vejamos, olha só. No caso da família, nós falamos, né, que é o próprio requerente. Aí nós falamos cônjuge, companheiro, companheira, os pais, ou na falta de um deles, o respectivo padrasto ou madrasta, né,
os irmãos solteiros, enteado, menor sob tutela, enfim. Nós falamos quem compõe desde que estejam sob o mesmo teto. Lembram disso? Pois bem, mas se ele está em situação de rua, quem são as pessoas que estão sob o mesmo teto dele? Nem teto ele tem, né? O teto da ponte ali não é este que vai configurar se ele é morador de ponte, debaixo de uma ponte, por exemplo, ou mora num abrigo, ali na calçada, ali embaixo de uma marquise. Veja, não tem critérios objetivos assim para que possamos considerar quem são os membros de sua família que com ele morem debaixo do mesmo teto. Não. O critério para o morador de rua é outro. Vamos ver qual é. Vem comigo, olha só. O requerente de situação de rua é composto pelo conjunto de pessoas, né? Formado pelo próprio requerente, pelo seu cônjuge, companheiro ou companheira, os seus pais, e na ausência de um deles, como vocês sabem, madrasta ou padrasto, irmãos solteiros, filhos e enteados solteiros e os menores sob tutela, né? Desde que convivam, agora aqui não é sob o mesmo teto, aqui a regra é outra, ó. É desde que convivam com o requerente na mesma situação. Então, para o cálculo da renda mensal per capita, não é mais sobre o mesmo teto, é sobre a mesma situação, a palavra-chave, devendo, neste caso, ser cada um deles relacionados na declaração de composição da renda e renda familiar, que ele vai cadastrar lá no CAD único. Então, vem comigo, olha só. Quando não é uma pessoa em situação de rua, então, considera-se a família para fins do cálculo da renda mensal familiar per capita, para verificar se ele terá direito ou não ao BPC-LOAS. Se não é uma pessoa de situação de rua, vê-se as pessoas que moram com ele sob o mesmo teto, desde que sejam o próprio requerente, cônjuge, companheiro, companheira, os pais, e na ausência de um deles, madrasta, padrasto, né? Os filhos e enteados solteiros, os menores tutelados, enfim, tudo isso nós vimos aqui. Desde que vivam sob o mesmo teto, quando ele mora numa casa, né? Mora em algum local. Mas quando ele é morador em situação de rua, em local incerto e não sabido, são essas mesmas pessoas, mas não que moram com ele sob o mesmo teto, mas que moram com ele na mesma situação. E aí essas pessoas somaremos o rendimento de todas essas pessoas, a remuneração de todas essas pessoas, iremos dividir pelo número de pessoas para chegarmos na renda mensal familiar bruta per capita. E aí sem saber se ele cumpre ou não o requisito para ter direito ao BPC-LOAS. Tranquilo? Bom, com isso nós finalizamos este módulo e ao finalizarmos este módulo, né, nós vamos prosseguir porque ainda temos outros vários assuntos a tratar em relação ao BPC-LOAS. E temos também o nosso módulo de questões. Tudo isso teremos mais adiante, mas por hora encerramos este módulo acerca do BPC-LOAS para a pessoa em situação de rua. Tá certo? Um forte abraço e até o nosso próximo módulo. Até já! Fala, meu amigo, minha amiga. Bom, o que nós propusemos para hoje, os assuntos, as novidades, as alterações, aquilo que há de mais atual no universo do BPC-LOAS, eu trouxe para vocês, mas ainda não acabou. Temos ainda uma outra aula, nossa próxima aula, na segunda-feira que vem, às 19 horas, teremos nossa próxima aula, onde trataremos também deste assunto para fechar o assunto e também trazer as questões sobre este tema, tá certo? E depois teremos mais 4 aulas, um total de 6 aulas, dentro deste projeto Aquecimento INSS pré-edital, tá certo? Então, espero que o aquecimento de hoje tenha servido para aquecer os motores, já que estamos apenas na largada, a primeira das 6 aulas que teremos, né? Deixem um feedback aqui, diga o que acharam, né? Terminamos hoje um pouco mais cedo do que o previsto, mas o que eu trouxe de slides para você hoje eram esses. A minha proposta para hoje era essa. Estou à disposição para que vocês aí tirem dúvidas, caso queiram, estarei aqui, né? Caso tenham alguma dúvida, tenham alguma pergunta, e posso inclusive falar para vocês a respeito da situação atual do concurso do INSS, né? Já que a gente terminou a aula hoje um pouquinho mais cedo, né? Às vezes com 60 slides
eu acabo chegando ali até 10h30, 10h40, mas hoje o assunto fluiu bem, fluiu tranquilamente, né? E acabou que 10h10 nós já terminamos aí nossa aula. Pois bem, o concurso do INSS, pessoal, como vocês sabem, no ano passado, no final de maio, no último dia do prazo, o INSS em 2021 fez um pedido de autorização para o concurso do INSS, tá certo? E aquele pedido de autorização de 2021 vale para o ano de 2022 todo, tá certo? Então está válido para o ano de 2022, podemos ter o concurso em 2022, temos orçamento para isso, basta que o Ministério da Economia autorize. Mas, já prevendo uma possibilidade de não autorizar em 2022, o INSS já encaminhou ao Ministério do Trabalho e Previdência uma solicitação de que o Ministério do Trabalho e Previdência encaminhe novamente ao Ministério da Economia, até o final do mês de maio agora de 2022, um outro pedido de concurso para o INSS, né, para garantir também que o concurso ocorra em 2023, caso não ocorra em 2022. Eu ainda acho que esse concurso devemos ter aí pelo menos a publicação da autorização e edital, muito possivelmente no ano de 2022 ainda, tá? Ainda que a prova possa ocorrer no final deste ano ou no ano que vem, certamente as nomeações ocorrerão só em 2023, pois a janela aí do período eleitoral não permite mais que tenhamos aí, né? O prazo está muito curto para fazermos prova e nomeação esse ano, não. Mas podemos nomeá-los, né, no ano que vem. Então eu acredito realmente que prova 2022 ou 2023, há previsão orçamentária, há pedido de autorização do ano passado e um pedido para que se autorize, né, e um pedido do INSS para o Ministério do Trabalho e Previdência, para que ele reencaminhe este pedido ao Ministério da Economia, também solicitando a autorização deste concurso também para garantir, não só 2022, mas garantir que ele possa ocorrer também em 2023. Tudo isso está ocorrendo a todo vapor e tudo nos leva a crer, vontade política, e agora está surgindo, temos recursos orçamentários previstos e uma necessidade como, né, nunca houve tanta também. O número de servidores hoje ativos no INSS é bem menor do que o número de vagas, né, disponíveis para que vocês ingressem. Portanto, pessoal, imagino que teremos um concurso do INSS muito grande, com muitas vagas, será um grande concurso, uma grande oportunidade para você que está estudando. Se você está estudando agora, seja iniciante, intermediário ou avançado, é uma grande oportunidade. Eu vejo como uma oportunidade da vida de quem quer entrar no INSS. Vai ter muita vaga, muita oportunidade em muitos lugares. Se você é iniciante, a sua sorte é porque ainda deve dar tempo de se preparar com perfeição para ser o primeiro colocado. Se você é intermediário, está na frente. Se você é avançado, é só revisão e aprofundar, né, aquela fase final de alta performance. Pois bem, se você é iniciante, não perca a oportunidade, porque em breve, né, já estamos muito próximo do período em que quem não começou a estudar talvez não tenha mais tempo de chegar competitivo na prova. Se você já iniciou agora, se você é intermediário ou avançado, eu tenho certeza que chegarão na prova em condições plenas de passar em primeiro lugar qualquer um de vocês, tá bom? Só não pode demorar para iniciar a preparação. Tem que começar a iniciar a preparação o mais rápido possível, porque esse concurso pode estourar a qualquer momento e aí não adianta chorar, falar, puxa, se eu tivesse estudado antes, se eu tivesse começado, se eu tivesse me dedicado. Não. O ideal é você fecha o programa, né, o quanto antes, para que quando saia a autorização, o edital de chegar à prova, você esteja já com tudo já em alto nível, né, e entre autorização de edital e entre edital e prova, possa focar apenas em estudo de alta performance, retenção, revisão, exercício e aprender alguma coisa nova que seja aí introduzido no edital. Fechado, pessoal? Eu queria agradecer a todos vocês, né, o Marden, José, o Ricardo, o Arthur, a Daniela, a Tatiane, todos vocês. Valeu, Marden. Amanhã tem aula da Janaína, perfeito. O Marden sempre conosco ali, sempre participando do chat, sempre acompanhando as aulas. Esse certamente será um dos aprovados, né? E muitos outros aí. Valeu, Guilherme, Felipe, Thaís. Espero que a aula tenha sido esclarecedora, espero que eu tenha conseguido ajudar, ainda que um pouquinho só, mas o suficiente para agregar valor à sua preparação. E espero que vocês aí continuem firmes, fortes e focados. Porque para passar no concurso não basta estudar. Tem que se preparar, e se preparar é muito mais do que estudar. É estudar, memorizar, fixar, consolidar, revisar, né? Conhecer na lei seca, conhecer, diagramar o conteúdo para memorizar, né? Conhecer como a banca pode perguntar. Tudo isso é técnica de preparação. E é para isso que eu estou aqui, para ajudá-los nesse processo avançado.
Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, eu agradeço a companhia de vocês. Ô Marden, 5 anos estudando e uma vida inteira para você, para os seus dependentes e para os seus descendentes usufruírem da sua conquista. Então, fique tranquilo, cada minuto do seu esforço será absurdamente recompensado, não só para você, repito, para você, para sua família, para os seus dependentes e para os seus descendentes. Todos vão colher muito dos frutos que você está plantando hoje, né? Você também vai colhê-los em vida, mas vai deixar muita coisa também para todo mundo ao seu redor. Então, parabéns para você e a todos. Perguntando se eu acho que vai ser a CESP, Sebrasp, né? Ora, se for a Fundação Carlos Chagas, eu vou ficar muito feliz. Se for a Sebrasp, eu vou ficar feliz. Se for a Fundação Getúlio Vargas, eu vou ficar muito triste, porque ela, cada dia que passa, está passando mais vergonha nesse mundo de concurso, cometendo, fazendo besteira atrás de besteira, né? Então, não gosto da Fundação Getúlio Vargas, não gosto das provas, não gosto, muitas vezes, da falta de critério, até mesmo para analisar os recursos, cometendo muitos erros, anulando muitas questões, e outras eles nem reconhecem que erraram e não anulam. Enfim, não gosto da Fundação Getúlio Vargas. Eu adoro a Fundação Carlos Chagas, em primeiro lugar, e gosto muito da Sebrasp, né? Ainda que às vezes dá uma deslizadinha, mas Carlos Chagas e Sebrasp, no meu conceito, são as melhores bancas e as mais bem preparadas para fazer um concurso do porte do INSS. Tá bom? Beleza, fala aí, Juninho. Juninho RDF. Tamo junto, cara. Valeu. Bora. Mário Gonçalves, Vânia Oliveira, Anderson, tá tudo certo? Cesgran Rio também não gosto muito, não. Cesgran Rio costuma fazer muita bobagem na prova, tá? Para mim, banca boa, que eu realmente gosto, é Fundação Carlos Chagas e Sebrasp. As outras bancas, algumas correm por fora, tal, mas não gosto muito da Cesgran Rio, não gosto da Fundação Getúlio Vargas, e é isso aí. Tá bom, pessoal? Por hoje tá bom. Eu agradeço a gentileza, agradeço a companhia de todos. Nos encontramos na próxima segunda-feira, deixa eu confirmar aqui. Na próxima segunda-feira, às 19 horas. Fechado? Fiquem com Deus, um forte abraço e até nossa próxima aula. Tchau, pessoal!